Bom, eu gosto quando eu falo de criatividade, eu gosto de começar lembrando um conjunto de termos que criatividade está adjetivando nos últimos 5 anos, vai. Não era muito comum, não era tão difundida a expressão economia criativa, o espaço criativo, o profissional criativo, a própria criatividade, a combinatividade, a criativação. Não era tão comum outras adjetivações como a cozinha criativa ou até a cartografia criativa, no meu caso, já que, de certa forma, eu também tento combinar a criatividade com os mapas. Então, se a gente pensar nessa adjetivação, começa a fazer sentido a preocupação, as reflexões, a teorização com a criatividade e com os outros aspectos da dimensão da vida em sociedade que a criatividade está adjetivando. Por isso que eu comecei a me preocupar também com o que é a cidade criativa, o que tem a ver a cidade criativa, como que o território, na minha leitura de geógrafo, pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre a criatividade. E nesse sentido, eu acho que a apresentação do Felipe é bastante interessante, já que a todo momento eu pude imaginar onde estão esses agentes no território e como o território pode efetivamente, a partir da sua materialidade, a partir da forma como ele está organizado, como ele pode contribuir para uma criatividade que seja mais efervescente ou que seja mais eficiente, já que a criatividade está também sendo comercializada, inclusive. Então, eu começo o meu pensamento, a minha reflexão, a partir desse ponto de vista. O território, uma leitura territorial, que é a que eu faço, me leva à defesa de que o território tem um papel no processo criativo. E aqui eu vou abordar 2 exemplos com vocês, né, que tem a ver com a cidade e que tem a ver com o cluster criativo também. O primeiro exemplo é o da cidade de Campinas, que foi o trabalho que eu fiz com a Maria Cecília Campos, que trabalha na Prefeitura de Campinas, é uma profunda conhecedora da cidade, muito melhor que eu, apesar de eu ser também aqui nascido em Campinas. E o segundo exemplo é o Distrito Criativo de Fortaleza. Bom, a partir da minha leitura territorial, eu vou só fazer uma brevíssima observação, que eu estou muito inspirado e muito apoiado aqui na teoria de um dos principais geógrafos do Brasil, brasileiro, mas um dos principais geógrafos do mundo, que é Milton Santos, que definiu o espaço geográfico como um conjunto indissociável de objetos e de ações. E essa frase, essa premissa, me dá todo um conjunto e todo um contexto e uma capacidade de compreender e fazer uma leitura do território, já que objetos podem ser considerados também fixos geográficos, e aí vocês sabem que onde estamos, o ambiente onde estamos inseridos, que é também um fixo geográfico na minha leitura, pode nos ajudar a estimular o processo criativo, mas também para pensar a cidade, para pensar os clusters, para pensar os distritos criativos, eu penso ao mesmo tempo, indissociavelmente, dos fluxos que acontecem naquele espaço e também das ações que são desempenhadas naquele espaço. Acrescentando mais a minha leitura geográfica, eu posso pensar nas heranças que existem no território, ou seja, o que havia antes de eu ter um ambiente criativo, o que existia antes daquele lugar. Isso eu chamo de heranças. Eu posso acrescentar também as normas, que são um conjunto de políticas públicas que orientam o que acontece no território, também tem influência sobre o processo criativo, e parto também de uma premissa de que materialidade é condição para ação. Aí a importância do papel dos geógrafos. O que temos de material, o que temos de objeto, espaço construído, influencia na nossa criatividade. Inclusive, quando eu leio uma das primeiras definições de cidade criativa, das que me foi apresentada, e uma das primeiras que foram institucionalizadas cientificamente, que é do Charles Landry, ele vai dizer o seguinte: cidades criativas são aquelas onde há senso de conforto e familiaridade, uma boa mistura do velho com o novo, variedade, escolha e um equilíbrio entre o calmo e o vivificante e entre o risco e a cautela. E eu acho muito engraçado que uma das primeiras definições de cidade criativa, uma das primeiras conceitualizações, ele não menciona o território, não menciona as materialidades que existem no território.
Então, isso foi um primeiro aspecto que me chamou bastante atenção. Eu já vou compartilhar alguns mapinhas com vocês, viu, Eliana? Daqui a pouco eu peço compartilhamento. E, ao mesmo tempo, eu queria lembrar também o trabalho de um historiador, que foi um dos primeiros que me deu vontade de estudar e ler mais sobre criatividade. Ele ficou muito famoso com um vídeo no YouTube, é o Steven Johnson, ele é um historiador das ideias criativas, e ele vai mencionar no seu livro, principalmente na parte de serendipidade, que praças, cafés, teatros, espaços internos de empresas, a acessibilidade que existe no espaço e a conectividade entre os espaços que existem numa cidade, sim, são capazes de estimular a serendipidade, capazes, então, de estimular a criatividade, porque pessoas pensam diferente. Então, se eu tenho um espaço que promove encontros, eu tenho também um espaço entre pessoas que pensam diferentes e que podem interagir, podem trocar ideias, podem chocar as suas ideias, como o próprio autor diz, e recombinar os seus conceitos, suas ideias, encontrar partes que estavam faltando e masterizar, melhorar, colocar suas ideias em ação, que é onde queremos chegar com o processo criativo. Como o Felipe bem colocou, a criatividade nos joga muito para o futuro. Então, vemos então que numa das primeiras conceituações da cidade criativa, o território não estava presente, porém, no trabalho de um historiador, o espaço é dado ao espaço um papel bastante interessante e bastante importante, até mesmo na essência, na base que sustenta, então, o processo da serendipidade. Bom, eu vou compartilhar 2 exemplos com vocês para, então, a gente mostrar o que são esses espaços por meio de mapas. Eu também sou cartógrafo, não me apresentei muito bem, e eu trouxe alguns mapas para que vocês conheçam um pouquinho desse trabalho que a gente desenvolveu. Eu com Maria Cecília, junto com Solange, e no caso do Distrito Criativo de Fortaleza, sendo um assessor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Ok, estamos aqui com as cidades e os clusters criativos. Então, eu queria apresentar o nosso mapeamento da cidade de Campinas. Tá um mapa bastante simples. Esse capítulo que a gente escreveu é um capítulo experimental, em que eu e Maria Cecília fizemos esse ensaio do que seria um mapeamento de uma cidade. Escolhemos Campinas por conhecermos bem esse espaço urbano. E aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho desse resultado que a gente chegou. Talvez esteja um pouquinho pequeno o mapa na tela, por isso que eu vou narrar para vocês. Mas nesse mapa aqui de Campinas, vejam, nós tivemos uma primeira preocupação de mapear os eventos culturais, que, do ponto de vista do território, conformam um conjunto de ações que se realizam, que se desempenham no território, que chamamos aqui genericamente de eventos culturais. Eles são esses pontinhos pequenos, estão bastante dispersos pelo mapa, eles não têm concentração e estão em pouco número. Por outro lado, os espaços criativos, que são esses polígonos um pouquinho maiores, eles já estão um pouco mais concentrados em algumas áreas que nós delimitamos aqui, que chamamos de clusters. Já vou explicar para vocês o que é isso. Também tivemos o cuidado de mapear o que faz parte de um patrimônio arquitetônico em Campinas, do ponto de vista de que as heranças culturais de uma cidade e a arquitetura de uma cidade expressa isso, é expressão de uma herança cultural e territorial de uma cidade, também tem uma influência muito grande em eventos, tem influência nos próprios espaços de circulação e de convivência da cidade em uma cidade, e poderia, então, na nossa hipótese, configurar espaços criativos, ou dar um indício para nós de que estaríamos encontrando quais são os espaços criativos de Campinas. Isso, de fato, se configurou. Vocês vão observar que esses polígonos menores, estou passando o mouse assim, sobre eles estão, via de regra, dentro dos principais clusters criativos de Campinas. E também, junto a esses clusters, foram configuradas zonas especiais de preservação cultural, que faz parte da política do município de Campinas, mas que podem ser delimitadas por polígonos em algumas áreas da cidade que configuram essas zonas especiais. Bom, o que tem
Então, desculpa, deixa eu reformular. Nós partimos nesse ensaio de uma premissa, de uma ideia, que é a seguinte: a criatividade é incorpórea. É muito difícil mapear a criatividade. O que a gente vai mapear, então? Só as ações? Só as iniciativas? Ou vamos mapear também os espaços que podem estimular essas ações e iniciativas, e juntando essas duas coisas, poderíamos chegar, talvez a gente tenha chegado nisso, temos que testar em mais cidades, mas aos clusters criativos de uma cidade, que são áreas onde há concentração de fixos e fluxos, onde há uma concentração de objetos geográficos e ações que são desempenhadas pelas pessoas por meio desses objetos, formando o conjunto, a própria interpretação do espaço geográfico, que nos dá, então, uma ideia muito boa do que é um cluster criativo em uma cidade. Então, a criatividade incorpora o que nós vamos mapear, como nós vamos representar isso por meio de mapas, né, por meio da cartografia. E aí nós chegamos a esse mapa que, no meu entendimento, ficou bastante interessante, como expressão de onde seria e de onde se concentra e como se concentra esse meio social criativo em Campinas. Além disso, quero destacar para vocês que as heranças que existem no espaço tiveram uma influência muito grande. As heranças são o quê? A configuração territorial prévia que já existia no espaço antes, né, antes desse mapeamento. Às vezes até nas origens da cidade, essa presença dessa realidade, que muitas vezes é também uma realidade arquitetônica, teve uma influência na definição desses clusters criativos, assim como amenidades naturais. Esse mapa não expressa muito bem, mas essa areazinha aqui, número 2 do Taquaral, é uma amenidade natural muito importante de Campinas, assim como esse cluster 4 aqui, que fica em Sousas, pode ser considerada também uma amenidade natural, onde eu tenho natureza, onde eu tenho um meio de distensão, de relaxamento, em que a natureza está bastante presente. Ele se mostrou muito relevante para a definição desses dois clusterzinhos aqui, ó, o número 2 e o número 4. Então, resumidamente, para pensar a cidade, o espaço geográfico, a partir do espaço geográfico, eu tenho uma noção de conjunto, de como o espaço se organiza, e isso me dá um indício muito bom sobre como mapear, a partir do espaço, os clusters criativos. Onde está esse meio social criativo na cidade de Campinas? Por outro lado, as variáveis são mais complexas do que apenas dizer que o espaço tem uma influência na criatividade. Ou seja, para fazer esse mapeamento, a gente teve que mergulhar um pouco mais nas variáveis, nos elementos que existem no espaço, que vão me dar indícios, que vão me dar possibilidades de desenrolar, digamos assim, processos criativos, como, por exemplo, as heranças, como, por exemplo, as amenidades naturais. Bom, vamos falar um pouquinho do Distrito Criativo de Fortaleza, já que esse é um cluster criativo que foi organizado. O mapeamento de Campinas expressa os clusters criativos que são orgânicos à cidade. Eles não foram pensados daquela forma. Os eventos, os encontros que ocorrem naqueles espaços, que estimulam a criatividade, eles são orgânicos da cidade. O Distrito Criativo de Fortaleza, por outro lado, ele é um cluster organizado, ele está sendo organizado pelo poder público junto com a iniciativa privada. Por isso também ele tem esse aspecto bastante interessante, mas ele tem muita coisa em comum com Campinas. Uma primeira coisa importante a ser dita sobre o Distrito Criativo de Fortaleza é que, inclusive, ele se incorpora ao Plano Fortaleza 2040, que é um plano municipal, junto com o governo do estado, e que prevê um horizonte de ações de 2020 até 2040, pensando Fortaleza, pensando o distrito, e também pensando Fortaleza como a cidade criativa do design, que foi eleita pela Unesco, foi homologada pela Unesco no ano passado. Então, naquela minha primeira ideia de adjetivação da criatividade a muitos outros termos,
Percebam a importância que é dada por uma prefeitura, pelo governo do estado, a ideia, ao conceito Fortaleza é uma cidade criativa, a cidade criativa do design. Portanto, teremos um distrito criativo de Fortaleza, um cluster organizado para abrigar esse grupo de empresas, esse grupo de artistas que vai trabalhar design, esse grupo de pesquisadores que vai trabalhar design, enfim. Precisamos de um espaço que dê o substrato, a plataforma para que isso aconteça. Estou falando isso para remeter para vocês, novamente, a importância do espaço. Bom, o Distrito Criativo de Fortaleza, ele é pensado de um ponto de vista para estimular todos os setores da chamada economia criativa. Não vou definir economia criativa aqui, tem bastante estudos para vocês pesquisarem sobre isso, mas são um grupo de setores que é assim pensado como economia criativa. No centro da organização do Distrito Criativo de Fortaleza há uma institucionalidade, que é o Instituto Praia de Iracema, que nasceu como uma subprefeitura da Praia de Iracema, que tem uma importância muito expressiva em Fortaleza e que dá o núcleo do ecossistema organizacional que é pensado para o Distrito Criativo de Fortaleza. Então, esse é um outro aspecto muito importante. Ele tem uma organização nuclear e tem uma representação de todos os empreendedores que já estão nesse Distrito Criativo de Fortaleza junto ao Poder Público Municipal. Então, ele centraliza a capitania, ele é histórico, ele já existia previamente ao Distrito Criativo de Fortaleza, ele tem uma característica cultural muito forte, porque ele também tem um instituto cultural que é o Belchior incorporado nele. Ele faz a gestão jurídica, a gestão territorial, ele faz levantamento e diagnóstico, e promove ações junto aos participantes desse ecossistema que estão sendo levantados, estão sendo estimulados, estão sendo organizados. Existe um conjunto, aqui, bom, esse primeiro mapa aqui, essa primeira figura é para mostrar para vocês a densidade desse espaço aqui, né? A gente saiu daquele mapinha monocromático, para uma imagem de satélite. Aqui vocês podem ver que é uma área totalmente densa, totalmente urbanizada do município de Fortaleza, e historicamente já consolidada, urbanizada, é o eixo turístico principal de Fortaleza, enfim, tem muitas características que nos ajudam a pensar o que é um espaço criativo, né? Porém, tentar fazer um raio-x aqui desse distrito criativo, existem um monte de equipamentos de apoio, que são esses pontinhos pretos aqui, que fazem parte do distrito criativo e que eles entram nesse escopo, como que eu estou chamando de fixos geográficos. Esses são os objetos fixos geográficos que compõem e que são a plataforma do Distrito Criativo de Fortaleza, já que eu parto da leitura que a materialidade é condição para a ação. Além disso, vocês podem observar praças e áreas verdes, que também estão mais ou menos distribuídas por esse distrito, considerando que aqui também é uma faixa litorânea, então tem uma amenidade natural também muito importante, o mapa não expressa muito bem essa amenidade, mas ela está aqui é um eixo litorâneo, bastante importante. Eu tenho importantes eixos de circulação e a disponibilidade de fluidez territorial, ou seja, avenidas bastante importantes, largas, inclusive a Monsenhor Tabosa, que é um eixo cultural historicamente bastante importante para a cidade de Fortaleza. E essa aqui em vermelho é a delimitação até o momento, isso ainda está sendo aperfeiçoado, mas eu tenho uma poligonal do Distrito Criativo de Fortaleza, que inclusive define que quem está nessa poligonal terá incentivos fiscais. Quem está dentro dessa poligonal e é um dos setores da economia criativa terá incentivos fiscais para desenvolver suas atividades dentro dessa poligonal. Então, fixos geográficos extremamente importantes, a normativa do território, que eu não falei muito, mas que é essa poligonal vermelha, percebam como a normatização do território, ou seja, só quem está dentro do polígono do Distrito Criativo é quem tem a possibilidade, a chance de usufruir de incentivos fiscais, desde que seja economia criativa. Então, a normatização do território é importante para a definição de um cluster criativo,
os fixos, os eixos de circulação, as amenidades naturais e o eixo turístico, né? Aqui, a Praia de Iracema, quem conhece Fortaleza, não tem como não ter passado pela Praia de Iracema, é o principal eixo turístico da cidade de Fortaleza. Só para fechar, eu quero, para ilustrar um pouquinho mais, eu não vou explicar muito esses mapas, mas um pouquinho do trabalho que a gente fez foi mapear, inclusive, os estabelecimentos por setor, que aparecem aqui pontuados, já referenciados nos mapas. Faltou o título aqui. Esse aqui é o expressões na nomenclatura da economia criativa. Esse aqui é o setor expressões culturais tradicionais. Eu tenho muitos empreendimentos dentro do polígono. A tendência é que esses outros que estão fora tentem migrar para dentro do polígono, fortalecendo a iniciativa. E a mancha que vocês veem aqui embaixo é a concentração das pessoas empregadas nesse setor. Então, nesse setor da economia criativa, a concentração das pessoas que circulam, que atendem a essas empresas, que estimulam esse segmento, estão aqui nesse pedacinho. Só para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho, a profundidade que dá para chegar a essa análise. A mesma coisa acontece aqui com o New Media, tá? O segmento de New Media. Tem apenas um estabelecimento, né, desse setor da economia criativa, alguns outros fora, né, que são esses vermelhos maiores, já referenciados, mas que a tendência é que esse polígono também estimule outros segmentos também dessa natureza, assim como de todos os outros da economia criativa.